Aleluia. Não cesse de glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus um pouquinho mais, porque dar glória a Deus é muito bom, ainda mais quando somos inspirados por uma canção que enaltece a santidade do Senhor. Porque nós não sabemos muita coisa a respeito das atividades que estão acontecendo no céu agora, mas uma coisa nós sabemos: a letra de pelo menos uma canção que é cantada ininterruptamente, e a letra desta canção é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então levante a sua mão bem alto e repita comigo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quantos dizem amém esta noite? Meus irmãos, eu quero agradecer muitíssimo a Deus por hoje poder estar revendo os irmãos, revendo esta família que o Senhor Deus me deu aqui em Xerém, e relembrando-me das tantas e recentes oportunidades que eu tenho tido de poder servir a esta igreja, e faço isso sempre com alegria, com entusiasmo, porque eu sei que esta é uma igreja zelosa pela palavra, amante da palavra, e eu quero agradecer ao Senhor por esta aliança que tem se mostrado tão sólida, tão importante para a minha vida e para o meu ministério. Quero agradecer ao pastor Romildo e a toda a sua família por esse carinho tão grande, viu, pastor Elnay, pelo carinho que vocês sempre manifestam comigo, e isso é daquelas coisas que a gente leva com muito carinho no coração. Muito obrigado, de verdade. É essa juventude que mais uma vez me dá o privilégio de poder servir a vocês, falar a vocês da palavra de Deus. Muito obrigado também. Agradecer a liderança dos jovens, rogar a Deus que continue abençoando todos vocês, capacitando e instruindo em tudo. Amém, meus irmãos? Quantos estão de posse da Bíblia? Por favor, abra comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 25. Vamos ficar todos de pé? Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 25. Eu quero aqui pedir perdão aos irmãos, já pedi perdão ao pastor Romildo pelo horário da minha chegada. Eu já estive aqui, como eu disse, muitas vezes. Os irmãos sabem que eu não tenho o hábito de chegar minutos antes de pregar. Pelo contrário, eu tenho muito gosto em acompanhar o culto, em ouvir os irmãos, em cantar junto, né? Mesmo mal, mas cantar junto, né? Mas eu estive numa vigília em São Paulo ontem, e aí descansei um pouquinho ainda lá, saí de lá direto, calculamos o horário, mas a Serra das Araras estava fechada na pista de descida, então ficaram duas pistas descendo e subindo pelo mesmo lado, retardou muito. Depois da chegada no Rio, um pouquinho mais de outras dificuldades, e eu já cheguei em casa só para me trocar e entrar no carro e voltar e vir aqui para Xerém. Então, me desculpem, por favor, por esse atraso, não foi, de fato, proposital. Verso 24, capítulo 24 também, melhor, capítulo 25. Quem achou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Assim está escrito: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste peluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó, varão simples, habitando em tendas. Verso de número
31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quantos podem dizer amém esta noite? Podem sentar-se, meus irmãos, em o nome de Jesus. Não se deve de maneira nenhuma ler o livro sagrado sem permitir-se ser tocado e afetado pelos momentos onde a Bíblia deseja que nós sejamos sensibilizados. Quando eu leio o último verso, a parte C do último verso que lemos, é impossível que isso não seja tocante a qualquer crente que tenha um mínimo de sensibilidade. Veja o que a Bíblia diz, eu vou ler novamente. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Parece a você sensível isso? Lhe parece algo tocante? Deveria parecer. E talvez, se não estiver parecendo tanto quanto deveria, isso só reforça a importância de que nós possamos falar hoje daquilo que vamos falar. Porque, de verdade, este é um tempo muito oportuno para os nossos altares, ou dos nossos altares, cada vez mais, emanarem mensagens que levem a isto. A quê, pastor? A conclusão de que nós precisamos nos agarrar mais aos nossos valores e nos preocupar mais em não desprezar aquilo que de mais importante nós temos. Ainda sabendo que, se por um lado eu estou querendo fortalecer-me para não desprezar aquilo que Deus me confiou, por outro lado, há um mundo que joga pesado, assedia, um mundo que joga pesado no convencimento, na retórica, nos detalhes menores e nas artimanhas mais minuciosas, das mais minuciosas às mais ostensivas, para fazer com que aquilo que nós, e não digo só aos jovens, digo a toda a igreja, nós temos recebido de valioso do Senhor, seja negociado e perdido. Mas em nome de Jesus, nesta noite de sábado, eu venho de Deus com uma palavra para o seu coração. Você e eu não vamos negociar aquilo de precioso que o Senhor tem entregado a cada um de nós. E quantos dizem amém? Pois bem, olha a história destes gêmeos, Esaú e Jacó, contada na Bíblia. Contada na Bíblia de uma maneira muito interessante. Refiro-me propriamente ao verso 27. Repita, por favor, após mim. E cresceram os meninos. Não, mas foi muito ruim. Vamos de novo. No 3. 1, 2 e 3. A Bíblia não está falando aqui de nenhuma outra coisa, senão um crescimento de natureza orgânica. Um crescimento de natureza biológica. O que a Bíblia está dizendo é que ambos os indivíduos se desenvolveram. É aquela coisa que você vê no seu filho que num dia calça o número 25, no outro dia está calçando o 27, na roupinha que dá para ele vestir 2 anos, e daqui a pouco só dá para vestir 4. Crescer. Não há nada, absolutamente nada de espiritual aqui. O que a Bíblia está falando aqui é biológico. O que a Bíblia está falando aqui
é que os dois meninos cresceram. Como os seus filhos estão crescendo. Como você, que ainda está em fase de crescimento, criança, jovem, que me ouve aqui, adolescente, também está crescendo. Portanto, não é um objeto da nossa atenção maior esta parte. Porque crescer não é difícil. Basta que um indivíduo goze de saúde e seja minimamente alimentado, que ele vai... Vamos lá. Basta que o indivíduo goze de saúde, que ele seja minimamente nutrido, que ele vai... Então não é isso que importa tanto para nós. O que importa muito para nós é o que vem depois. Porque depois da Bíblia dizer que eles cresceram, a Bíblia contou outra coisa. Pergunte o quê? No que eles se tornaram. Aqui é importante. Porque é aqui que a coisa começa a ser objeto da nossa atenção, do nosso interesse. Porque se crescer é um movimento natural do dinamismo da vida biológica do ser humano, aquilo que cada ser humano se tornará, aí já é muito diferente. Aí já é resultado das suas escolhas, seus valores, suas renúncias, seus sims, seus nãos, seu comprometimento, sua observação aos princípios, sua vontade e decisão de temer a Deus. Eu não vim perguntar o quanto você cresceu, eu vim perguntar que tipo de pessoa você está se tornando. 2 glória a Deus e um aleluia tímido lá atrás. Eu não vim perguntar o quanto você cresceu, eu vim lhe fazer pensar que tipo de pessoa você está se tornando. Que tipo de marido você tem se tornado? Que tipo de esposa? Não estou perguntando quantos anos de casado você tem. Eu estou lhe perguntando que tipo de marido você tem se tornado. Não, eu não estou perguntando há quanto tempo essa empresa está aberta. Eu estou perguntando que tipo de empresário você tem se tornado. Não estou perguntando há quanto tempo você trabalha para aquele homem. Estou perguntando que tipo de funcionário você tem se tornado. Não estou perguntando para essa juventude quantos anos vocês têm. Estou perguntando que tipo de pessoa vocês têm se tornado. Que tipo de indivíduo, que tipo de filho, que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de crente, que tipo de salvo, que tipo de aluno, que tipo de irmão, que tipo de ovelha, que tipo de obreiro, que tipo de líder, que tipo de liderado, quem nós temos nos tornado. Ponha-se a pensar na noite desse dia sobre o que tipo de pessoa eu e você temos nos tornado. Porque os meninos cresceram. Porque meninos crescem. Meninos se desenvolvem. Meninos ganham dinheiro. Meninos se formam. Meninos colam grau. Meninos ostentam até patentes religiosas. A pergunta não é essa. A pergunta é o que os meninos estão se tornando. Reparem muito bem. Porque é claro que você sabe que o ponto alto da história de Esaú e Jacó, qual é? É aquele dia. É o dia do tremendo do negócio. O dia que o negócio foi feito. Mas que negócio? O negócio que fez Esaú vender o direito que tinha a primogenitura por um prato de lentilhas. O negócio. Diga para o seu vizinho, o negócio. Vamos avaliar o negócio. Porque avaliando o negócio, a parte mais conhecida e mais gritante do negócio é a parte de Esaú, sim ou não? Porque Esaú foi quem cedeu, sim ou não? Esaú foi quem aceitou a proposta, sim ou não? Está escrito na Bíblia aqui, eu li junto com você, foi Esaú que desprezou a sua primogenitura, sim ou não? Quem é que tem um comportamento dentro do negócio mais assustador? Esaú ou Jacó? Não, sem medo, Esaú ou Jacó? Eu concordo com você. No entanto, isso não significa que o comportamento de Jacó também não seja muito intrigante de se observar. E eu vou lhe explicar por quê. Porque se por um lado me assusta saber que Esaú aceitou a proposta,
Por outro lado, também me assusta saber que Jacó a fez. Porque se por um lado me assombra saber que Esaú teve coragem de aceitar, também me assombra saber que Jacó teve coragem de propor. Pastor, não entendi, vai entender agora. Quando eu estiver entrando no meu carro para ir embora para casa, bata lá na janela e me ofereça R$5.000 para comprar meu carro, que eu vou chamar você de incircunciso. E se eu for lá no seu carro hoje, quando terminar o estacionamento aqui, e lhe oferecer 500, oh, irmão, quinhentão, hein? R$500, no Pix agora. Você pode me chamar de incrédulo, desviado, porque esse tipo de proposta não se faz. Então, se assusta Esaú aceitar, também assusta Jacó fazer. Porque se você me vendesse seu carro, que vale 15 mil, por R$150, todo mundo ia chamar você de doido. Mas também eu me perguntaria de onde eu tirei coragem para te fazer uma proposta maluca dessa. Então, há dois comportamentos aqui que valem a nossa atenção. O primeiro é o de Esaú, e todo mundo sabe porque ele teve coragem de aceitar. Agora a pergunta é, de onde Jacó tirou coragem de propor? Porque é tão descabido. Eu usei um exemplo que você achou, pastor, está muito longe. Não está, não. Você querer comprar um carro de R$50 mil por R$1.000 é mais ou menos a mesma coisa que Jacó querer comprar a primogenitura oferecendo um prato de comida. A desproporção é gigantesca. E eu vou voltar na pergunta, porque é ela que eu queria que você deixasse martelar a sua cabeça. De onde Jacó tirou coragem para fazer uma proposta dessa? Só tem uma resposta. Você só teria talvez um pouquinho de coragem de fazer uma proposta dessa num carro, se você visse que a pessoa nunca atentou para ele. A verdade é que Jacó não saiu do nada com essa proposta. Ele já observava indícios em Esaú de que Esaú não dava devida atenção àquilo que tinha. Então não venha me dizer que propostas assim vêm do nada. Quando alguém tem coragem de propor, é porque alguém já deu sinais de que pode ceder. Pastor, sobre o que o senhor está falando? Eu estou falando para você começar a repensar. Para você começar a se perguntar por que algumas pessoas se sentem à vontade para te propor algumas coisas. Porque eu me lembro de certa vez que o povo decidiu voltar para o Egito. E na hora que decidiu voltar para o Egito, eles estavam no deserto. Quem era o líder deles? Diga, Moisés. Quem era o líder deles? Aí eles disseram assim, vamos voltar para o Egito. Vamos arrumar um líder e vamos voltar para o Egito. Quem era o líder deles? Você não percebeu? Eles não tinham nem coragem de propor a Moisés que os levasse de volta para o Egito. Porque quando você constrói uma postura e um caráter, você repele a proposta. Pega na mão do seu vizinho, eu estou sentindo uma nuvem, mas você vai me ajudar. Pega na mãozinha dele, antes que ele se arrependa de ter dado um glória a Deus quando viu meu nome nesse cartaz, aleluia. Pega na mãozinha dele, dá uma acordada nele e diz assim, se algumas propostas muito absurdas estão chegando até você, alguma abertura, em algum momento, algum indício de fraqueza moral, de fraqueza espiritual, você pode estar dando. Então reavalie sua postura, reveja a sua posição, porque se você tiver postura, nem terão coragem de te propor nada. Aleluia! Eu tenho para mim que se alguém estiver fazendo um plano para fraudar uma empresa, não devem chamar um funcionário crente que dê bom testemunho. E se ele chegar a ser convidado a participar, ele já precisa rever a vida dele toda. Porque ele deveria ter construído um testemunho de integridade,
que ninguém tivesse nem coragem de propor uma coisa dessa natureza para ele. Existem listas de só cogitarem a sua entrada nelas, você já deveria estar ofendido. O negócio é espantoso por quem aceita, espantoso por quem o faz. E quem o fez, só o fez porque naturalmente já percebia que quem ouvia a proposta já devia estar dando indícios de que não valorizava o que tinha. Se você dá indícios de não valorizar o que você tem, não reclame de como as pessoas tratam isso. Se você é o primeiro a não valorizar a posição que Deus te colocou, não reclame se as pessoas não estiverem te levando a sério. Se você é o primeiro a desvalorizar os dons, então não reclame se quando você abre a boca para profetizar não tem crédito. Escute o negócio. Mas o negócio tem um objeto. E qual é o objeto do negócio? O que chamou a atenção de Jacó, de Esaú? Diga comigo, um prato, muito fraco, um prato de lentilhas. Fala para o seu vizinho, é muito pouco. Diga para ele, mas é pouco demais. Diga para ele, o que Esaú tinha valia muito. Não fala para ele, o que Esaú tinha valia muito. Isso é muito pouco. Pastor, lentilhas são malditas? Não. Pastor, lentilha é do diabo? Não. Pastor, quando eu ver uma lentilha, o que eu tenho que fazer? Sair correndo? Não. Lentilha não tem problema nenhum. O problema não está na lentilha em si. O problema está naquilo que ela foi trocada. Tanto lentilha não é um problema, não é um demônio, não é um troço que a gente deve... Não. Que na Bíblia teve até um homem que deu quase sua vida para poder defender um prato de lentilha. Um prato não, um campo de lentilha. Você não conhece a história, não? De um valente de Davi chamado Samar. Ele defendeu um campo de lentilha, porque lentilha não é ruim. Houve até quem defendesse. O problema não é a lentilha, o problema não é o que vai, o problema é o que vem. O problema é no que ela está sendo colocada no negócio. Existem coisas que o conceito delas estão sendo estragado. Alguém está dizendo, aquilo é ruim. Não, não é que é ruim. Só não vale a pena trocar por outra coisa. Por aquilo que você tem, por aquilo que Deus te chamou, por aquilo... Pastor, fala para mim. Intercâmbio. Agora eu vou, hein? Intercâmbio em outro país é ruim? Não. Tem gente que está defendendo isso como Samar. A pergunta não é se o intercâmbio é ruim. A pergunta é se é para você. A pergunta é se Deus quer que você deixe o seu país e fique 3 anos em outro. Se você está pronto, se você não vai se perder lá, se você está pronto para estar numa outra cultura, se você está pronto para se expor. Eu não vim aqui jogar a conversa fora, eu estou pregando o que Deus está mandando eu pregar. Não é sobre ser bom ou ruim, é sobre pelo que você está negociando. O objeto. Você sabe de uma curiosidade? Ervilhas, plural, sim ou não? Ah, horrível. Que isso? Um monte de gente estudiosa aqui. Ervilhas, plural, sim ou não? Se é plural, tem um singular, não tem? E qual é o singular? Qual é o singular? Mas sabe o que é a curiosidade? Na Bíblia não tem a palavra ervilha. Na Bíblia só tem a palavra ervilhas. Não existe ervilha na Bíblia. Significa que todas as vezes que essa hortaliça apareceu na Bíblia, essa leguminosa, melhor dizendo, apareceu na Bíblia, ela apareceu no singular. Por quê? Porque ela é o tipo de coisa que tem que estar reunida em muito para valer alguma coisa. Enquanto que o que Deus deu a algumas pessoas que está aqui, na sua singularidade já vale muito. E você não percebeu que está trocando por algumas coisas que tem que se juntar em monte para valer alguma coisa. 3, glória a Deus, e 5, aleluia. Escute bem, porque vem Esaú, e ele vem de um lugar que não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, ele vem do campo, e ele não é um camarada que chegou, acordou e disse assim, hoje eu vou lá. Não, ele era perito. Você sabe o que é ser perito no negócio, irmão? Especialista.
perito na caça. Vem o perito Esaú, na caça. Vem de um campo, não tem parede, não tem lona, não tem teto. Campo é amplitude, campo é abertura, campo é horizonte, campo é muito fraco, campo é o maior benefício de quem trabalha o ar livre é ter visão do ori. Isso é muito valioso, hein? Pergunte para uma pessoa que fica trabalhando trancafiada num porão de máquinas 12 horas, 20 horas, que dá plantão de 24 horas no porão de máquinas de um navio. Pergunte para ela o valor de quando ela sai de lá e olha o horizonte. Você deveria valorizar mais a sua capacidade de enxergar o horizonte. Porque tudo que o inimigo quer é colocar você dentro de uma tenda, onde você não enxergue o horizonte, para que você tome suas decisões achando que a vida acaba ali, na próxima lona. Quem era Jacó? Alguém ainda está por aí? Diga amém, por favor. Nem parece que eu vim de uma vigília, eu estou com uma disposição enorme, aleluia. 3 pessoas estão comigo, glória a Deus. Escute bem, porque isso é muito sério. De onde Esaú vem? Esaú vem de um ambiente de horizontes abertos. Esaú vem de um ambiente onde não há limitação de horizonte. Agora, a verdade é que, se por um lado, o ofício e o trânsito de Esaú são nesse tipo de lugar, qual tipo de lugar passou? Campo, aberto, horizonte. O de Jacó é outro, não sou eu, é a Bíblia que diz. Que ele habitava em tendas. Então, Jacó estava fazendo uma comida, um guisado. Não é difícil entender onde ele está. No lugar que ele costuma habitar, nas tendas. Então você não percebeu, mas o negócio não aconteceu no campo de Esaú. O negócio aconteceu na tenda de Jacó. Você precisa entender que todo negociante sempre chamará você para o terreno dele. E é aí que você precisa ter cuidado. Porque você sabe se virar no seu campo, mas dentro da tenda você tem que redobrar sua atenção, porque é o terreno do negociante. Esse é um lugar que tem um sentido, uma conotação espirituais, proféticos. Eu vim aqui pregar uma coisa muito importante: não perca a visão do horizonte. Porque as piores decisões que as pessoas tomam, elas tomam quando pensam que não tem outra alternativa. O que o nosso adversário quer nos enclausurar em espaços onde a gente pense que a vida se resume na próxima lona, na próxima parede, no canto do cubículo. Ei, Esaú, tu és do campo, tu deverias saber que há um céu, há um limite gigantesco, há um horizonte tremendo, e Deus quer que você volte a se lembrar que existe vida além dessa tenda. Pastor, eu preciso de uma prova para acreditar que o senhor está dizendo profeticamente que Deus quer que homens estejam fora da tenda. É só você lembrar do vovô Abraão. Se Esaú se perdeu num negócio feito dentro da tenda, seu avô Abraão se libertou quando o Senhor disse para ele: sai da tenda. Quando Abraão saiu da tenda, o Senhor disse para ele: conta as estrelas, se é que tu as pode contar. Você está olhando para a tua geração. Sabe quem era uma daquelas estrelas? Esaú. Estou dizendo para você poeticamente, profeticamente, se a contemplação das estrelas era a contemplação da descendência de Abraão, e se Esaú é neto de Abraão, é como se Esaú fosse uma daquelas estrelas, ou um dos grãos da areia que estava nos pés de Abraão. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor disse para Abraão: saia. Se você quiser ver o tamanho do que eu posso fazer, saia. Se você quiser ver a amplitude do que eu posso te levar, saia. Se você quiser fazer negócios melhores, saia. Se você não quiser ser vencido pela pressão do contexto, saia. Se você não quiser ser vencido pela pressão do momento, saia. Se você não quiser ser vencido pela pressão da ocasião, saia.
Mas você sabe o que Esaú fez? Ele foi declinando. Ele foi o que eu falei? Primeiro ele perdeu toda a amplitude do céu, toda a visão de horizonte, e entrou na tenda. Aí você vai dizer, pastor, ficou muito ruim, porque agora ele só tem as paredes da tenda. Diga para o seu vizinho, vai piorar. Por que vai piorar? Porque ele colocou o olho no prato. Quando o inimigo tira de você a visão do horizonte para a visão da tenda, depois ele te tira a visão da tenda e só te dá a visão do prato. Mas vai piorar. Porque agora não é só a circunferência do prato que ele está olhando. Ele está olhando para a lentilha. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Ô Esaú, você devia ter aprendido com teu avô Abraão. Porque céu não é tenda, constelação não é prato, e estrela não é lentilha. Acorda alguém que está do teu lado, fala para ele, tem algo muito maior da parte de Deus te esperando. Acorda ele, diga, tem algo muito maior da parte de Deus te esperando. Diga para ele, troca essa tenda pelo céu, troca esse prato pela constelação e troca essa lentilha pela visão das estrelas. Ou quem tem um glória a Deus para liberar. Irmão, Jacó era muito inteligente. Ele provou isso muitas vezes ao longo da sua história. Ele era inteligente demais. Ele lutou com a cabeça. Já Esaú lutou com o estômago. E o estômago sempre perde para a cabeça. Quando Esaú viu o prato, ele apaixonou. Quando ele viu o prato, ele gamou. Quando ele viu o prato, ele ficou. Mas por que ele ficou tão assim? Por causa daquilo que você leu no início da Bíblia comigo. Chamaram ele de quê? De Esaú. Por quê? Porque ele era coberto de uma pelugem. De que cor? Vermelha. É por causa disso que dele deriva um povo chamado Edom, terra, vermelho. Porque Esaú não tinha só pelos, eram pelos ruivos, tão ruivos que eram vermelhos. Pastor, e daí, o que isso tem a ver com prato de lentilha? Uma informação básica, a lentilha de Gênesis não é verde como a que você faz. A lentilha de Gênesis é vermelha. Quando Esaú olhou para o prato era a cara dele. É por isso que ele ficou tão aficionado. É por isso que ele ficou tão apaixonado. É por isso que ele até disse, é de Deus. Eu vou, hein? É por isso que até mesmo para vender princípio, ele poderia ser capaz de dizer, é de Deus. Porque era muito a cara dele, combinava muito com ele, dava match com ele. Aleluia. Acorde alguém que está do seu lado. Eu não vou passar essa luta sozinho, não. Aleluia. Acorde alguém que está do seu lado e fala para ele, é Jesus que está aqui, não é Genésio, não. Se tiver Genésio, é só um irmão da igreja. Quem está aqui é Jesus. E ele te trouxe hoje aqui para te dizer, quem trama com inteligência. Quem coloca coisas diante de você, não coloca coisas esdrúxulas, apavorantes, assustadoras, não. É prato simpático, é prato agradável, é prato que é a tua cara, mas se vale o que Deus te deu, então não vale a troca. O que é que a Bíblia diz que acontecia no ventre de Rebeca? Ela sentia tanto incômodo que ela foi orar. Falou, Senhor, se é para ser assim, eu prefiro nem ter engravidado. Porque eu estou sentindo desconforto demais. Você falou, calma que eu vou te explicar. Não precisa de ultrassom, não. É o seguinte. Você está esperando 2 bebês. Eles não são só 2 bebês, eles são 2 nações. Eles estão brigando no teu ventre. Agora eu te pergunto, fetos brigam com inteligência? Fetos brigam com inteligência? Qualquer movimentação entre os fetos no ventre de Rebeca era instintiva. Jacó não agarrou no calcanhar de Esaú, porque ele parou e pensou, deixa eu pensar aqui, eu acho que eu vou... Não! Um recém-nascido não tem capacidade de bolar um plano.
A luta entre Jacó e Esaú no ventre de Rebeca era instintiva. Mas os meninos cresceram. E Jacó aprendeu a brigar com a cabeça, mas Esaú continuava um menino instintivo. Jacó aprendeu a lutar com a inteligência, mas Esaú continuava brigando só pelo instinto de sobreviver. E isso você precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos lidando com um inimigo. Eu não vim aqui dar glória para ele, mas vim aqui lhe dizer que se você o entende, se você discerne, você o vence com mais facilidade. Nós estamos dando com pessoas que estão elaborando propostas com inteligência, meticulosamente, estão escolhendo até a cor. Estão pensando dia e noite em como nos colocar em situações X ou Y. Então, contra uma sociedade, um poder secularizado, contra um inimigo que vem contra nós, com inteligência e artimanha, nós estamos oferecendo o que no lugar? Instinto. É porque eu quero, é porque me despertou, é porque arrepiou. Não fica chateado não, você é melhor do que seus arrepios. Pastor, não aguento, por quê? Me dá um arrepio. É arrepio? Está com frio? Você é melhor do que isso. Você é melhor do que o desejo supostamente incontrolável de fazer, de ir, de tocar, de pegar, de ser vencido. Dá uma notícia boa para o teu vizinho, diga, você é melhor do que isso. Você é melhor do que seus arrepios, você é melhor do que seus instintos. Você é melhor, você vai vencer, porque o sangue do Cordeiro te lavou, a mente de Cristo funciona na tua cabeça. Você vai vencer! Repita comigo bem forte. Esaú era perito na caça. Perito na caça não sai para caçar e volta de mão vazia. Discute isso. Perito na caça não sai para caçar e volta de mão abanando. Pastor, o senhor está dizendo o que eu estou dizendo, que eu, Eduardo, tenho certeza que toda essa negociação está acontecendo enquanto Esaú tem. Ele tem porque ele era bom no que fazia. Porque ninguém perde um dia inteiro num campo sendo perito na caça e volta de mão abanando. Ele saiu para caçar e caçou, meus irmãos. Ele saiu para caçar e teve êxito, meus irmãos. Pastor, então peraí, tem alguma coisa muito estranha. Não tem não. O senhor está dizendo que enquanto ele está desesperado de fome, negociando o prato de lentilha, o senhor está dizendo que o senhor acredita que tem uma caça ali com ele? Sim. Então qual é o problema? É que a caça estava crua e a lentilha estava pronta. Então o problema não é que você não tem, você só não tem paciência. E é aí que o teu inimigo está te vencendo, na sua impaciência. Você troca a caça vigorosa, gordurosa, a caça boa, a caça nutritiva, que demanda tempo pelo prato ralo de lentilha que está pronto. 2, glória a Deus, e 5, aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer, não é que você não tem, o que você não tem é paciência. E por não ter paciência, você está preferindo as sopas ralas da vida, os relacionamentos ralos, as experiências ralas, enquanto há coisas sólidas, profundas e poderosas, que só demandam um pouco de tempo, mas que vão valer a pena. Quando os homens de Babel quiseram construir a torre de Babel, eles estavam com pressa. A Bíblia diz que eles tiveram essa ideia: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Nunca se fez tijolo queimado no fogo. Tijolo era posto para secar no sol, mas a pressa os fez queimar no fogo, para acelerar o tijolo, para construir o que Deus não queria ver.
deixa secar no sol, deixa a coisa acontecer no seu tempo. Alguém ainda está por aí, pelo amor de Deus? Deixa a coisa acontecer no seu tempo de maturação. Para de acelerar todos os processos. Para de andar com um botãozinho que joga as coisas para frente. Para de ser viciado espiritualmente em micro-ondas, em aceleradores. O Senhor me trouxe para dizer: eu ainda trabalho com as coisas no seu devido tempo. Acorde alguém que está do seu lado, diga para ele: a chave é o tempo. Diga: Deus já te deu a caça, Deus já te deu a perícia, Deus já te deu a habilidade de conquistar. Você escolhe: ou assa a caça ou fica com a sopa rala. Oh, glória! Aleluia! Quantas pessoas têm optado pela sopa rala, pela vida rala, pela teologia rala, pela mensagem rala, pela música rala? Porque é mais fácil, porque é mais rápida, porque não demanda pensar. As pessoas estão com preguiça de pensar, elas estão com preguiça de raciocinar, elas querem copiar num lugar e colar no outro. E se a igreja não se propuser a ser a guardiã dos processos, se nós entrarmos nessa maluquice de não conseguirmos nem assistir um vídeo de 1 minuto, se nós entrarmos nessa loucura desse mundo, de não conseguir fazer nada no seu tempo, se nós nos tornarmos aceleradores de processos, puladores de etapas, nós vamos ser como eles. Deus nos chamou para sermos guardiões do tempo, dos processos e das etapas. Oh, aleluia! No mundo onde tudo se encavala, tudo se embaralha, tudo se embola, Deus está chamando uma juventude que vai ser guardiã das etapas, apreciadora dos processos. Não perca a beleza dos processos. Não perca a beleza da visão da viagem. Desfrute do que Deus está por fazer. Desfrutando de cada capítulo do processo. Porque é no processo que você amadurece. É no processo que você ganha musculatura espiritual. É no processo que você se prepara. É no processo que você ganha força para suportar nos ombros o peso do que está por vir, da grandeza que Deus tem, da família que Deus quer te dar, do negócio que Deus quer, da ideia de negócio que Deus quer dar para você. Mas é no processo. Ou quem pode dizer um amém? Quem pode dizer um aleluia? Aqui eu exploro o meu último ponto, olhando para você e lhe fazendo enxergar a situação que Esaú está sem perceber. Qual é o seu habitat? Qual é o seu lugar de conforto? Onde ele se sente bem? Onde é que ele manda? Muito fraco. Mas agora ele está no lugar que Jacó manda, Jacó conhece, Jacó governa, Jacó controla. Ele está Pastor, isso vai acontecer comigo muitas vezes. Tem certeza? Absoluta. Nem sempre você vai estar no seu lugar de conforto. Nem sempre o assunto a ser tratado vai ser o assunto que você domina. É isso que você precisa entender. O que, pastor? Que mesmo para os crentes mais chamados, mesmo para os que têm ministério, mesmo para aqueles a quem Deus distribuiu dons, para quem quer que seja, sempre, eu disse? Muito fraco, eu disse o quê? Sempre haverá o dia da caça e o do caçador. Pastor, mas isso aí não, o senhor pegou essa frase de para-choque de caminhão e trouxe para a sua mensagem? Não, é porque é a Bíblia que está falando de caça. É a mensagem que eu estou pregando que está falando de caça. É Esaú que não percebeu que ele era caçador no campo, mas quando entrou na tenda de Jacó, virou a caça. E tem gente que só sabe se comportar com o arco e a flecha na mão,
mas quando perseguido se desbaratina. Tem gente que só sabe se comportar quando ele é o caçador, mas se ele se vê caçado, ele se descontrola, se descompensa. Eu estou pregando para uma juventude que sabe ser caça e caçador. Quando caçador, ímpeto. Quando caçador, energia. Quando caça, prudência. Jesus falou: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu sei transitar aqui, sei transitar acolá. Eu sei falar, mas também sei ficar quietinho. Pastor, eu acho que o senhor está encorajando um comportamento fraco. Não, estou encorajando um comportamento inteligente. Porque vai ter dias que você vai estar diante de pessoas falando sobre assuntos que você vai ter plena condição de debater, defender, ser apologeta, mas vai ter dia que a melhor coisinha que você tem a fazer da sua vida é isso aqui, ó. Tem dia que você vai matar. Tem dia que tudo que você precisa fazer é não morrer. Às vezes, quem está aí, diga amém. Estou encerrando. Às vezes eu observo algumas pessoas com alguns projetos assim bem interessantes. Tipo assim, vou começar a faculdade agora em julho. Muito bom. E ó, até dezembro, metade da minha turma vai estar convertida. Eu espero que sim. Mas vou dizer para você que se em dezembro tu ainda tiver crente, eu já fico feliz. Porque nem sempre a gente consegue persuadir. E quando você não conseguir persuadir, pelo menos não deixe que os outros te persuadam. Se você se manter firme, já é um bom começo. Pastor, eu não estou conseguindo convencer ninguém. Calma, eles estão te convencendo? Não, já está bom. Pastor, estou pregando, o negócio não está funcionando. Eles não estão sendo transformados. Eles estão transformando você? Não, pastor, estou crente ainda. Então está tudo bem. Daqui a pouco vai dar tudo certo. Chacoalha alguém que está do teu lado e fala para ele: saiba ser caçador e saiba ser caça. É isso que eu estou falando. Quando no campo, irmão, pega o arco, pega a flecha, faz aquela pose assim, ó. É, porque tu está no teu campo. Quando no teu campo você dá o show de quem está no seu ambiente. Entenda a palavra show da melhor maneira possível. Mas quando em ambiente hostil, quando o alvo estiver em cima de você, é só vigilância. É só não se deixar ser hipnotizado pela lentilha. Pastor, estou precisando de Bíblia para poder pegar essa informação aí que o senhor está colocando. Ah, é bom, que bom. É a Bíblia mesmo que a gente veio pregar. Então vamos lá. Sansão. Qual é o nome dele? Venceu, matou um leão. Quem sabia disso? Você sabia disso, não? Você não sabia disso? Sansão matou um leão. Que bom, bacana isso. Deve ser muito legal você rasgar um leão no meio. Já pensou, irmão? Uau, ok. Davi pegou o leão pela barba. É muita marra, hein? Pegou pela barba. E o matou. Muito bom. Pergunta para mim, e Daniel? Não, pergunta para mim, e Daniel? Só saiu vivo. Daniel tinha menos poder que Sansão? Daniel era menos crente que Davi? Tem dia que você mata, tem dia que você só não morre. Eu estou profetizando um espírito de inteligência, de prudência, de coerência. Tem dia de Saul, meu filho, de Sansão, rasga no meio. Está no dia de Davi, pega na barba. Mas se tiver no dia de Daniel, entra em oração e sai vivo, que já está bom demais. Eu estou profetizando que você vai sobreviver ao mundo tenebroso, vai sobreviver às armadilhas do diabo, vai sobreviver aos pratos de sedução, vai sobreviver. Quem pretende matar alguns leões, mas sobretudo não ser morto por nenhum, dá um pulo do seu lugar agora e fique de pé.
Segure na mão de alguém que está bem pertinho de você agora. E alguém aqui canta aquela canção, por favor, pode entrar no refrão direto. Senhor, não vou dividir minha adoração. Quem canta pode vir aqui, isso. Já no refrão direto, lá em cima já direto, aleluia. Só para quem tiver que saber que aqui não tem negociante, aqui não tem trocador de bênção, aqui tem gente que tem valores. O rimicalama cheia. É no refrão direto, oh glória a Deus. Mãozinha dada com seu vizinho, mãozinha dada, deixa esse cântico fluir da tua boca.